Chegamos à unidade 4 da nossa disciplina de Sociologia da Educação, a educação como objeto de estudo da sociologia. Nas unidades anteriores, você precisou compreender a origem, os fundamentos e os paradigmas teóricos da sociologia da educação, perpassando por uma reflexão sobre o Estado enquanto fenômeno social. Teremos agora nosso foco centrado na escola, pois é esta a instituição responsável pela formação do homem e pela transmissão dos conhecimentos socialmente construídos e repassado para os demais sujeitos. Vamos agora ver os objetivos e conteúdos dessa unidade. O primeiro objetivo é entender a educação como fenômeno social, refletindo sobre suas concepções, abrangência e funções na sociedade. O segundo, relacionar os processos educativos dentro e fora da escola, analisando a educação escolarizada em sua função paradoxal de controle e de mudança social. São 3 os blocos de conteúdo. Primeiro bloco, veremos a educação como um processo de socialização. No segundo, a educação dentro e fora da escola. E no terceiro, a função de controle e de mudança social da educação. E eu quero começar o primeiro bloco com essas 2 perguntas. O que é educação? Qual a função social da escola? A partir das respostas dadas a esses questionamentos, objetivamos compreender a função da educação na sociedade, entendendo as práticas educativas desenvolvidas dentro e fora da escola, enquanto processos sociais capazes de possibilitar ao homem as mudanças necessárias num determinado contexto social. O termo educação vem do latim educaris e significa guiar, instruir, conduzir. A palavra educação tem sido utilizada ao longo do tempo com pelo menos 2 sentidos, um social e um sentido individual. Do ponto de vista social, a educação é a ação que as gerações adultas exercem sobre as gerações jovens, orientando sua conduta por meio da transmissão do conjunto de conhecimento, normas, valores, crença, usos e costumes aceito pelo grupo social. Do ponto de vista individual, a educação refere-se ao desenvolvimento das aptidões e potencialidades de cada indivíduo, tendo em vista o aprimoramento de sua personalidade. Mas para que possamos analisar as linhas teóricas que fundamentam a educação, é preciso considerar que as práticas educacionais apresentam uma finalidade para a organização social, o que nos leva a pensar a respeito dos objetivos da educação em relação à sociedade. Explicando melhor, consideremos o que nos diz Lucchesi. Se a educação está eivada de sentido, de conceito, valores e finalidade que a norteia, acreditamos que a primeira pergunta a ser feita é a que se refere ao próprio sentido e valor da educação na e para a sociedade. Cabe começar pela questão mais abrangente e fundamental. Que sentido pode ser dado à educação como um todo dentro da sociedade? Para Lucchesi, os eixos de compreensão do sentido da educação podem ser sintetizados a partir da relação entre educação e sociedade. E nessa relação, segundo Lucchesi, teríamos 3 eixos ou 3 concepções da função que a educação tem na sociedade. A primeira, a educação como redenção da sociedade. A segunda, a educação como reprodução da sociedade. E a terceira, a educação como transformação da sociedade. Mas vejamos em parte o que cada uma dessas concepções significa. A educação como redenção da sociedade. E aqui trouxemos um texto do próprio Lucchesi, onde ele diz que a educação seria, assim, uma instância quase que exterior à sociedade, pois de fora dela contribui para o seu ordenamento e equilíbrio permanentes,
A educação, nesse sentido, tem por significado e finalidade a adaptação do indivíduo à sociedade. Deve reforçar os laços sociais, promover a coesão social e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social. Nessa concepção de educação como redenção da sociedade, a sociedade é entendida como um conjunto de seres em harmonia, com alguns desvios de grupos e de indivíduos que ficam à margem do todo. A educação ela é exterior à sociedade, autônoma e interventora. Assim, ela tem o papel de redimir a sociedade, promovendo a coesão social e garantindo a integração de todos no grupo social. Na segunda concepção, a educação como reprodução da sociedade, conforme diz o próprio Lucchesi, a interpretação da educação como reprodutora da sociedade implica entendê-la como um elemento da própria sociedade, determinada por seus condicionantes econômico-sociais. Formulações nessa perspectiva podem ser encontradas na obra de diferentes pensadores, tendo destaque as ideias do filósofo Louis Althusser, no livro Ideologia e Aparelho Ideológico do Estado. A educação como reprodução da sociedade dispõe de todos os meios para sua autopreservação, para a autopreservação da sociedade. Concebe a educação como uma instância a serviço da sociedade e de seus condicionantes. Por isso, reproduz um modelo social vigente, sendo um instrumento de reprodução do mesmo. A terceira concepção, a educação como transformação da sociedade, agora trouxemos um texto de Saviani, onde ele diz que uma teoria do tipo acima enunciado, educação como transformação, se impõe à tarefa de superar tanto o poder ilusório, que caracteriza as teorias não críticas da educação, como a impotência decorrente das teorias crítico-reprodutivistas, colocando na mão dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real, ainda que limitado. Nessa compreensão, a sociedade é definida a partir dos seus próprios condicionantes históricos sociais. A educação pode ser entendida tanto como reprodutora ou criticizadora da ordem social vigente. O papel da educação é de mediar tanto projetos conservadores quanto projetos transformadores. Por isso, propõe-se a desvendar e utilizar-se das próprias contradições da sociedade para trabalhar criticamente pela sua transformação. No segundo bloco de conteúdo, a educação dentro e fora da escola, o que está em destaque aqui são os espaços onde essa educação é recebida. E aí temos a educação informal, a educação não formal e a educação formal. A educação informal corresponde às ações e influência exercida pelo meio, pelo ambiente sociocultural. Se desenvolve por meio das relações dos indivíduos e grupo com seu ambiente humano, social, sociológico, físico e cultural e resulta de conhecimentos, experiências, práticas que não estão ligadas especificamente a uma instituição. A educação não formal pode ser entendida como qualquer tentativa educacional organizada e sistemática que normalmente realiza-se fora dos quadros do sistema formal de ensino. É uma educação mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática. Já a educação formal compreende instância de formação escolares ou não, onde há intencionalidades e objetivos educativos explícitos. Por isso que o destaque desse tipo de educação é uma ação intencional, institucionalizada, estruturada e sistematizada. Cabe ressaltar que, fora da escola, a educação sempre ocupou um papel fundamental na sociedade. Porém, é por meio da educação escolar que os processos educacionais se desenvolvem de forma sistematizada para atender determinadas finalidades.
Quando chegamos no terceiro bloco de conteúdo, temos aqui a função de controle e de mudança social da educação, e aqui cabe perguntar: a educação possui um caráter paradoxal? O que isso significa? Significa que a escola, ao mesmo tempo em que contribui para o controle social, ela também é responsável pelas mudanças na sociedade. Por um lado, o controle social enfatiza a situação existente, aponta para o controle ou para a manutenção da ordem social vigente numa determinada sociedade. O controle pode ser feito por meio das instituições sociais, o que, em nosso caso, trata-se especificamente da instituição escolar. Quanto às mudanças na sociedade, a educação pode promover mudança tanto numa esfera interna quanto numa esfera externa à escola. As mudanças sociais que devem ser promovidas na escola resultam, na maior parte das vezes, da atitude tomada por seus educadores no que tange aos saberes socialmente produzidos e como eles são trabalhados no espaço escolar. Enfim, de forma resumida, se por um lado a instituição escolar ajuda na manutenção da ordem social vigente, ela também revela a educação em sua dimensão histórica e, portanto, passível de mudança tanto de seus conteúdos quanto dos seus objetivos. No entanto, a escola, para que cumpra sua função de promotora de mudança, precisa compreender a si mesma e, por consequência, o espaço em que ela está inserida, assim como as forças sociais, as quais atua no seu tempo, e tomar a decisão por uma educação emancipatória. É com esse pensamento que queremos terminar a aula de hoje usando uma frase de Paulo Freire, onde ele diz: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Muito obrigado, bons estudos, e para ampliar as reflexões a respeito da função de controle e de mudança social da educação, você pode fazer a leitura da unidade 4 do nosso fascículo disponível no AVA.